Salve Maria, aqui é segundo vídeo aqui. O protestante ele fala que ele está interagindo aqui uma pregação da menina pregadora católica da Renovação Carismática. Ela falou que a única adoração verdadeira em espírito e verdade é na Igreja Católica, a Eucaristia. Sim, você pode adorar a Deus em todo lugar, mas com uma observação. A verdadeira adoração, a verdadeira, que tem muitas adorações falsas. A única adoração verdadeira é essa aqui, ó. Onde está a profecia? Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. É aqui, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que vai ter a verdadeira adoração. Que o meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. A única que é a adoração verdade é nessa igreja. Oi, nego. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Oi? Mandei. Dá mais um, o pai tá terminando aqui. Certo, pastor? Continuando aqui, ó. Queria dizer que a Igreja Católica, por exemplo, infelizmente hoje já não celebra mais a ceia com pão e vinho, e eles colocam alguma desculpa ali sobre a questão do vinho, dizendo, olha, se come a carne, na carne já tem o sangue. Pois é, mas Jesus não disse isso, ou Jesus não sabia. É claro que Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus disse ministrar o pão e o vinho. Então eu poderia trazer algumas afirmações a respeito da ceia do Senhor, mas não é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero analisar o texto que ela utilizou a respeito de adorar em espírito e em verdade, para provar para você que o contexto desse texto de Jesus está falando exatamente o contrário daquilo que ela está pregando. Engraçado, tudo que a Igreja Católica prega e anuncia está errado. E tudo que o protestantismo anuncia está certo, até a interpretação da Escritura. O que a Igreja Católica prega é uma farsa, é uma mentira, é um engano. Tudo que o protestante prega é verdade. Foi confiado a quem? A verdade. Foi confiado a vocês? Quando você surgiu, já tinha uma igreja. Já tinha adoração, a Eucaristia. Quando vocês surgiram, já tinha pregado o Evangelho. Já tinha Escritura. Quando você surgiu em 1716 séculos de atraso, já tinha profetizado essa igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. É simples. Então, vocês não estão com a verdade. Porque quando surgiu você, já tinha pessoas pregando a verdade. Que é o magistério. Certo, pastor? Ele falou que vai analisar o texto, é João 4, 23, né? Pregando. Se você ler o texto onde Jesus fala que Deus procura que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, o contexto do texto é exatamente o contrário daquilo que foi afirmado por essa moça. E eu quero fazer um parênteses bem rápido sobre a minha surpresa quando eu vejo católicos interpretando textos bíblicos. É incrível como eles conseguem fazer o texto dizer exatamente o oposto daquilo que o texto está dizendo. Obviamente não são todos os católicos, não estou dizendo cara, que fala fazem demais, isso por maldade, por má fé. Vamos de Escritura, meu querido. Eu fico surpreso com a quantidade de vídeos que eu tenho recebido de católicos utilizando um texto que é exatamente o oposto daquilo que ele está afirmando. Ele utiliza aquele texto para afirmar exatamente o oposto do que o texto está dizendo. Fala demais, cara. Então a leitura do texto, lembrando que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ao conversar com a mulher samaritana, ele então vai pedir para que ela traga o marido dela. Ela vai dizer que ela não pode trazer porque ela não tem marido, e ele diz, falastes bem, porque você já tiveste 5 maridos, e esse homem com quem o texto, você Mateus está 20... não é o seu marido. João 4, 23, meu querido. Uma pergunta para Jesus. Está no versículo 19 do capítulo 4 de João. Ela diz o seguinte: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus então
lhes disse. Então Jesus vai responder a esse questionamento dela, que se nós trouxermos para o dia de hoje, poderia ser o seguinte: Jesus, qual é o local correto de adorar? É na igreja católica ou é na igreja protestante? Será que é na batista? Sim, nos dias de hoje, igual outros que no começo do vídeo. Lembra alguma coisa? Sim. Qual é a verdadeira adoração? Qual a igreja que tem a verdadeira adoração? A que ele fundou. As apóstolos 1 e 2, que ele confiou. 1 Coríntios 1, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Efésios 3, a divina universidade será de ser conhecido pela igreja. Efésios 1, 2, sujeitou todas as coisas aos seus pés. A visível, Efésios 1, 9, 10, e a invisível. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é seu corpo místico, que tem a verdadeira adoração, que é a Santa Missa. A atualização do sacrifício de Cristo. Sacerdote ordenado, sucessor dos bispos. Cristo está falando aqui para a samaritana aqui, ó. Samaritana 19, ó. O Senhor disse-lhe: mulher, vejo que és profetas. Ela reconheceu que Jesus é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vou dizer que é em Jerusalém que se deve adorar. Olha só. Nossos pais adoraram onde? Nesse monte. Mas sei que a adoração verdadeira é em Jerusalém. Como a gente vai mudar o respaldo dessa Bíblia? O próprio texto já dá a resposta. A própria Escritura te dá a resposta. Não é no monte e não é em Jerusalém. Então é aonde? É a Universal? É a Assembleia? É a Triangular? A primeira igreja protestante surgiu em 16 séculos de atraso. É a primeira igreja protestante? É essa profecia que Cristo está falando? Várias igrejas dizem que adora a Deus, em espírito e em verdade. Mas qual é a verdadeira adoração? Simples entender isso, pastor. Só você continuar o texto. Jesus respondeu: mulher, acredita, me vem a hora em que não adorei o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque ela diz que sei que é profeta. Então, através desse profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai vir a verdadeira adoração. Em espírito e em verdade. Através desse profeta. Através da igreja. Através do ministério apostolado, porque foi tudo confiado ao magistério. Se pegar os apóstolos 2, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão e na comunhão. Na fração do pão. Mateus 26, fazer isso em memória de mim. Mateus 26, 26. Olha só. Então, através desse profeta, você vai conhecer a verdadeira adoração. Não é nem no monte e não é nem em Jerusalém. É a igreja que ele fundou. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a igreja. Porque essa igreja tem o acesso de ligar e desligar a sua adoração. Quando você está adorando a Eucaristia ali, diante do altar, está em sintonia com a cabeça. Porque a esposa dá esse respaldo para você adorar o verdadeiramente Cristo. O texto já explica, pastor. Conhecedor, doutor. De adorar. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra algum argumento de que somente no local, somente ali você pode adorar? Este era o argumento. E Jesus então vai desmoronar esse argumento, vai dizer: olha, muitos vão dizer para você que existe um local correto de adorar, um local correto de adorar. Mas eu quero dizer para você que existe um jeito correto de adorar. E que o local não é tão importante assim. Que o jeito de adorar é que é mais importante. Mas dizer que somente na Igreja Católica é justamente ir contra aquilo que Cristo está tentando ensinar para a mulher samaritana. Falando: olha, muitos vão dizer para você que existe um local correto de adoração. Muitos vão dizer para você que para você adorar corretamente a Deus é somente em tal lugar. E eu, Jesus está falando, e eu quero dizer para você que antes de dar importância para o local, você precisa dar importância para a motivação correta. Adorar pastor, a Deus em espírito, pelo amor de Deus. verdade. Não. Ó, 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que é profeta. Então, através desse profeta, você vai conhecer a verdadeira adoração. Não é o local. Não é onde. É onde que ele vai fundar a sua igreja.
Lembra ali Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja? É ali que é a verdadeira adoração. E mandamento ensinado pelos vossos apóstolos, segundo Pedro 3, 2. 1 Coríntios 20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. E qual é a verdadeira adoração? Só pegar aqui 1 Pedro, olha só, que são as pessoas capacitadas que vai administrar a Eucaristia para você adorar Deus em espírito e em verdade. Uma só forma de culto, uma só forma de adoração. Aqui, ó. 1 Pedro 2, 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício? Espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Então, a Santa Missa na Escritura é uma só forma de culto. A Santa Missa na Escritura é uma só forma de adoração. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. O que você ligar aqui, será ligado. O que você desligar, será desligado. É isso que Cristo está falando para a samaritana. Não é nem no monte, ou na fogueira santa, ou em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Chegou a hora que o Pai anseia e procura os verdadeiros adoradores. Desce o Espírito Santo e a igreja se torna pública. E eles falavam em língua. Ali que é a única adoração reconhecida e autorizada por Cristo. A Santa Missa. Ensinado pelos seus apóstolos. E a tradição católica. A Eucaristia. A transubstanciação. A presença real de Cristo na Eucaristia. Que é a verdadeira adoração. Muitos inventam muitas adorações falsas. Por isso que meu Pai procura os verdadeiros. Quem são esses verdadeiros? Que ama e adora Cristo sacramentado na Eucaristia, nessa igreja que é a sua esposa. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Simples, pastor. Simples. Vai encher linguiça. Isso sim que você está fazendo é interpretação pessoal. Que o próprio texto diz. Não é nem no monte e não é nem em Jerusalém. Sei que é profeta. Então, através desse profeta que você vai conhecer qual é a verdadeira adoração. Qual é o verdadeiro caminho? Jesus fala em João 14, vocês gostam de usar muito esse texto? João 14, 4, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, para você chegar até Cristo, para esse caminho da salvação, para essa verdade, tem que ouvir o magistério. A pregação dos apóstolos para chegar até Cristo eucarístico para você adorar Ele na Eucaristia. Por isso que a Santa Missa não é o culto voltado para os homens. É um culto de adoração a Deus. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Acho que já finaliza essa dúvida, né? Glória a Deus, aleluia.